Então, o que não pode faltar? As sessões que o algoritmo busca. Então, assim, e aí vamos pensar, vamos unir o que o algoritmo busca, o que é estratégico para você, se você está buscando posicionamento, está buscando visibilidade, enfim. Header. Primeiro que assim, se você não tiver header, hoje, as pessoas que eu entro no perfil de pessoas que não têm o header é aquela imagem atrás da foto. Eu já acho que é perfil fake. Não sei se você já reparou, mas está aparecendo um monte de perfis fakes dentro do LinkedIn. O LinkedIn, por ano, ele está tirando mais de 10 milhões de perfil. Ele está removendo mais de 10 milhões de perfil. E ainda, se você começar a encontrar esse tipo de perfil, é legal você denunciar, porque você ajuda nesse sentido. Até mesmo porque, depois que você descobrir, até você tem perfil fake. Sim. Hoje as pessoas estão criando, né, hackers estão entrando e estão criando perfis fakes. Então, o header ele é importante. E se você muda ele a cada 4 meses, melhor ainda, porque ele está sendo estratégico para você. O header é importante, a sua foto é importante. A sua foto também você precisa trocar a cada 4 meses. Fala, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Antes de eu apresentar para vocês a minha convidada de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas ou convidados para participar aqui do Pra Frente Cast comigo. Hoje eu recebo a minha grande amiga Kalen Shen, estrategista de LinkedIn. A gente sempre fala muito sobre LinkedIn no dia a dia, principalmente profissional, e para mim foi uma honra poder contar com você aqui. Kalen, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela presença. Eu acho que é sempre muito válido falar sobre LinkedIn, ainda mais porque hoje muitas pessoas acham que conhecem LinkedIn, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, ou que tem muitas dúvidas, sempre me perguntam sobre o LinkedIn. E eu acho que é uma grande oportunidade para poder desmistificar um pouco o LinkedIn, né? As pessoas ainda têm uma visão muito, vamos dizer assim, antiga do LinkedIn, né? Ou talvez dos seus tempos corporativos. Muitas vezes as pessoas já estão num novo contexto e eu percebo que ainda existem muitas dúvidas e é natural porque, né, o algoritmo ele muda todo ano e nem todo mundo sabe disso. Sim, não. Eu acho que toda vez que a gente está preparando ali os materiais, as temáticas que a gente vai trazer aqui para Frente Cast, a gente sempre tenta observar ali muito das tendências, mas também ali muito do que a gente observa no dia a dia, né, vamos dizer assim, profissional, pessoal. Hoje, pelo menos para a gente, é uma das principais ferramentas é o LinkedIn, né? Temos, obviamente, ali presença no próprio Spotify, no próprio YouTube, mas corporativamente a gente é muito forte ali na questão do LinkedIn. E o LinkedIn a gente usa para uma série de situações, né? Então, muito das questões de prospecção profissional, eu digo entre empresas, a gente faz pelo LinkedIn. Mas eu tenho ali eu percebo, às vezes até pelos questionamentos, que muita gente acha que, por exemplo, o LinkedIn é um canal de procurar emprego, né? Que ali só vai ter emprego, né? Sim. E aí, quando a gente falou, puxa, vamos desmistificar isso? E aí, naturalmente, falei, cara, a gente precisa de uma estrategista de LinkedIn para a gente trazer para o programa. Sim. E aí, naturalmente, o seu nome foi o primeiro, até por todo o seu posicionamento. Nessa visão, LinkedIn atualmente é um lugar só para procurar emprego? Qual que é a sua visão assim estratégica mesmo sobre a ferramenta? Então, eu acho que quando a gente começa a olhar, por exemplo, você deve estar na mesma geração que eu, né? A gente que está na geração X, a gente vem de um histórico, de uma trajetória, onde a gente provavelmente, se você olhar no seu perfil, não sei se você sabe, mas dá para saber quando você se cadastrou no LinkedIn. Eu me cadastrei em 2004. Acho que foi por aí também. Então, assim, esse período, só para você ter uma ideia, quando o LinkedIn começou, ainda era a versão americana. Então, não existia a versão BR, né? O LinkedIn BR ainda não existia no Brasil. Ele só foi começar a chegar no Brasil em 2010. E aí, o que começou a acontecer também? Esses profissionais, né, assim, que já estavam aí no mundo corporativo, que já estavam há muito tempo no mundo corporativo, há mais de 10, 20 anos, eles sempre enxergaram o LinkedIn como uma plataforma para você se cadastrar e, de alguma forma, é o meu currículo online. Eu me lembro que, na época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia da informação e eu me lembro que um desenvolvedor, que eles eram super antenados, era de segurança da informação, ele me falou, olha, tem uma plataforma aqui que você precisa se cadastrar. Tá todo mundo se cadastrando lá fora. Ah, qual é? Ah, é o LinkedIn. Mas para quê? Ah, vai que... Coloca lá, preencha as suas informações. Vai que um dia, quando você sair daqui, você vai precisar. É o seu currículo online.
Então, a gente, de certa forma, acabou criando esse, vamos dizer assim, viés inconsciente. É a nossa plataforma de currículo online. Só que o que começou a acontecer? Quando foi a partir de 2010, o LinkedIn ele entrou efetivamente no Brasil e entrou o perfil do BR que assumiu o idioma português. Não sei se você já reparou, mas tem muitos profissionais que você ainda entra no perfil deles e eles ainda têm muita informação em inglês num perfil em português. Porque hoje você consegue criar o seu perfil tanto em português quanto em inglês ou qualquer outro idioma. E aí, essas pessoas elas começaram a enxergar, né, tipo o LinkedIn como é o meu currículo online. Só que depois, principalmente da pandemia, o LinkedIn ele começou a se posicionar de uma forma diferente. Ele começou a entender assim, olha, isso foi logo depois, foi um pouquinho antes da pandemia. O LinkedIn ele acabou se posicionando no mercado e fazendo a seguinte declaração: olha, nós não somos só uma plataforma para você buscar uma nova posição ou uma nova recolocação. Nós somos uma plataforma de relacionamento. Nós somos uma plataforma de criação de relacionamento. E, a partir disso, como é que a gente... Só que, para chegar nesse networking, nesse relacionamento, a gente precisa de conteúdo. Porque a gente precisa desse insumo para fazer com que esses profissionais consigam se relacionar. Uma analogia que eu faço você mora em casa ou em apartamento? Apartamento. Então, assim, quando você mora num apartamento, você resolveu reformar seu apartamento. Quando você reforma o seu apartamento, é como se você estivesse olhando para o seu perfil e organizando ele de uma forma que você fala, deixa eu mostrar o que tem aqui na minha casa. Cada seção do perfil é um cômodo da sua casa. E aí você decide um dia que essa casa está super organizada e fala, não, agora eu vou trazer uma visita aqui para minha casa. Essa visita que você traz é uma conexão dentro do LinkedIn. Então, você está trazendo uma conexão nova. Só que se você traz uma visita para sua casa, você vai trazer a visita, fazer aquele jantar maravilhoso e não vai conversar com ela? Não. Da mesma forma no LinkedIn. Então, você precisa conversar com as pessoas, você precisa interagir com as pessoas. E o LinkedIn entendeu que hoje, foi feita uma pesquisa, hoje a maior parte dos assuntos, qual que é a intenção das pessoas que estão no LinkedIn? Em primeiro lugar, por incrível que pareça, não é procurar emprego. Não. Está em quarto lugar. Primeiro lugar, as pessoas elas querem saber de novidades, de insights, de dicas, conhecer um pouco mais sobre as empresas, sobre os setores de atuação, conhecer mais sobre as pessoas. Quem nunca entrou no LinkedIn para saber o que aquele seu amigo que fez faculdade com você, onde ele está agora, o que ele está fazendo, ou que empresa que ele está trabalhando? Então, assim, de certa forma, o LinkedIn, ele acabou... O próprio modelo de negócios do LinkedIn começou a incentivar as pessoas a falar assim, olha, nós não somos mais uma plataforma de currículo online. Aqui tem uma oportunidade gigante para você trabalhar. E aí, uma coisa que eu acho que é legal e que pode interessar muito quem está assistindo a gente, porque as pessoas me perguntam, então, mas qual é a diferença entre um currículo e o meu perfil no LinkedIn? E aí eu falo que o seu currículo, ele é o seu retrovisor. Ele vai contar quem você foi, mas ele não conta quem você é hoje. O seu perfil no LinkedIn ele é uma extensão do seu currículo. E aí, como extensão, ele vai ser o seu para-brisa. Porque ele vai contar quem você é hoje, né? Como é que você está hoje e para onde você vai. Ou para onde você quer chegar. Então, por isso que assim, as pessoas falam assim, mas estou vendo aqui o seu perfil, ele tem muita informação. Realmente, ele precisa ter muita informação. Ele não é o meu currículo. Né? Então, qualquer consultoria de outplacement fala, currículo tem que ter 2 páginas. Isso tem que ser traduzido no seu perfil. Opa, peraí. Não, é. Tem muita coisa que você consegue colocar no seu perfil que você não coloca no currículo. Eu vejo, né, até você me remeteu, quando, logo no início de carreira mesmo, né, eu lembro que minha mãe falou assim, vamos procurar emprego, né? E aí eu ia começar a fazer as primeiras entrevistas. Muito das entrevistas, até para você conhecer um pouco mais ali do empregador ou do possível empregador, você tinha que entrar lá no site e entender um pouco mais da empresa. Quando a gente faz aí um avanço nos anos, hoje a gente tem tanta rede social e o próprio LinkedIn que te dá uma amplitude muito maior do que é a empresa, do que quem são os profissionais. Né? Então, eu converso muito com amigos meus, né? Eu faço muito recrutamento pela corretora, e às vezes eu até falo, cara, vê quantas pessoas trabalham nessa empresa. É uma metodologia de você olhar, né? De quem são as pessoas que estão trabalhando ali. Às vezes você já identifica algumas, é mais fácil de você ter ali o contato com ela. Na própria corretora, eu mesmo, assim, eu sendo bem sincero, eu acho que eu nunca usei o LinkedIn
ou se usei faz muito tempo para essa questão da prospecção do ponto de vista de emprego, né? Eu uso muito pela questão de conexão. Sim. Né? E, às vezes, a questão da conexão, até por estar muito próximo da pessoa, às vezes vira ali um café, um almoço, que nesse almoço, nesse café, vira ali a questão de um convite. Não, e pegando o gancho nisso, Carlos, assim, hoje 70% das vagas abertas no mercado não estão no LinkedIn. Sim. Eles estão na mão dos recrutadores. Você acha que o recrutador vai colocar uma posição para receber 1.000 currículos, 2.000 currículos, sei lá, candidaturas dentro da plataforma? Não. Né? Então, assim, hoje, como 70% das vagas não estão lá, cada vez mais... Por exemplo, quando eu tenho mentorados, eu tenho clientes que muitas vezes acabam eles têm essa demanda de, cara, estou em transição de carreira, estou buscando uma recolocação. Você pode me ajudar no LinkedIn? Primeiro que eu viro para eles e falo assim, olha, eu não sou do RH, Sim. Eu não sou headhunter, nem consultora de outplacement. Eu não vou arranjar um emprego para você, mas eu vou te ajudar a entender como o LinkedIn funciona, como o algoritmo funciona e como você precisa se posicionar para, de alguma forma, o seu perfil ter a visibilidade que ele precisa, para que o seu perfil tenha todos os requisitos que o algoritmo precisa para te encontrar. E, principalmente, para você não ficar sentado esperando que o recrutador vai bater na sua porta e falar assim, Carlos, hoje chegou o seu dia e tem aqui uma posição para você. Isso pode acontecer? Pode. Mas justamente porque você tem esse relacionamento com as pessoas, se você sabe que aquela empresa tem uma oportunidade, ou vai abrir uma oportunidade, ou está no mercado, está em ascensão, você vai começar a entrar dentro da empresa, você vai começar a entender qual é a estrutura organizacional daquela empresa, qual é o organograma daquela empresa, quem são as pessoas que poderiam ser o seu potencial contratante. E aí você vai começar a entender um pouco mais sobre a empresa, conversar com as pessoas. Então, assim, hoje, se você tivesse que conversar, acionar sua networking para chegar até uma empresa que você sabe que tem uma oportunidade, você teria que movimentar muita gente dentro do seu network, se você tiver. Hoje, no LinkedIn, você consegue enviar uma conexão para uma pessoa que você não conhece, que muitas vezes acaba sendo sua conexão de segundo, terceiro grau. E essa pessoa, se você é relevante para ela, começa no perfil. Se você é relevante para ela, ela vai entrar em contato com você, ela vai aceitar você na sua rede, ou no mínimo você vai começar a seguir ela. Você vai começar a ser impactada pelo conteúdo que ela gera, que ela publica, e você vai criar conexão com ela, mesmo que ela não esteja na sua rede. Você vai lá, você vai comentar, você vai engajar. Porque no momento certo, quando você precisar começar a colocar aquela pessoa para dentro da sua rede, ela vai saber quem é você. Não, E eu vou falar para você, eu até como profissional, das últimas posições em que estive, das últimas empresas que estive, não posto vaga no LinkedIn. E eu não posto, não estou nem falando que eu estou correto, tá? Estou falando a minha realidade. Porque quando eu posto uma vaga no LinkedIn, eu recebo tanta inscrição, e a maioria não tem nada a ver com aquilo que eu estou pedindo, porque parece que é assim, eu só vou apertar esse botão que eu tenho interesse. Sei lá, outro dia até comentei aqui no cast, eu preciso de uma pessoa que fale inglês fluente. Às vezes, inglês fluente vai ter uma pessoa no meio de 1.000. E eu paro para perder, entre aspas, o meu tempo e olhando perfis que a pessoa fala, não, mas eu vou aprender. Então, assim, acaba sendo desgastante desse ponto. Eu faço uma coisa, Kali, eu não conheço ninguém que faz. Eu acho que eu sou o único louco que faz isso. Eu, sabendo dessa minha realidade, eu vou lá e eu faço a prospecção. Eu não contrato um headhunter, eu vou lá e faço a prospecção. Então, praticamente hoje todo o meu time foi prospectado, de eu olhar, eu vou lá e mando uma mensagem, falo quem eu sou e que eu gostaria de ter uma conversa. Incrivelmente, a maioria não sabe responder essa pergunta. Imagina assim, eu falo, Kalen, eu sou, por exemplo, diretor executivo estatutário de uma empresa que tem uma posição, queria conversar com você. A maioria, ou não responde, porque parece que não é normal. Provavelmente não são ativos. Exatamente. Ou a pessoa responde assim, ok, mas qual é o salário? E eu falo, cara, olha a oportunidade de conexão que ela está perdendo. Porque é essa linha que você falou. Hoje, eu posso não... Pode não, vamos dizer assim, pode não virar essa contratação. Mas a gente deve ter alguma conexão, porque se eu identifiquei que ela tem ali alguma sinergia, isso pode virar no futuro. Então, assim... se perde bastante esse lado de entender que é importante a conexão. Então, Carlos, mas aí vou te fazer uma provocação, tá? Faz, essa é a ideia. Outro dia eu dei uma palestra numa instituição de ensino, mais para ensino de graduação, e eu tive que levantar alguns números em relação à geração Z. Boa. A geração Z é a geração que está mais crescendo dentro do LinkedIn. Boa. Saiu, não sei se foi há uma semana ou 2 semanas, saiu uma notícia falando que a geração Z ela não responde anúncios se você não tiver pretensão, se você não tiver o salário na vaga. Eles nem se candidatam. Então, ou seja,
talvez o seu comportamento seja de uma geração Sim, X, que sim. falava assim, como assim? Quando eu tinha 20 anos e alguém me mandava uma mensagem dessa, eu parava tudo. Eu aprendia sobre a empresa, eu entendia toda a cultura da empresa, me preparava para ir lá bater um papo com a pessoa. Porque, afinal de contas, né, uma pessoa chegar até mim... Sim. Hoje, a geração Z é diferente. É. Eles têm outras características e eles têm uma outra mentalidade. Então, assim, se você quiser cada vez... E, assim, a geração Z é uma geração que daqui a pouco são os nossos líderes dentro das Sim. empresas, né? Então, assim, se você quiser começar a cada vez mais entender que a geração Z está entrando muito forte no LinkedIn, a própria comunicação precisa mudar com eles. Sim. Então, talvez esse tipo de abordagem, você vai ter que testar aí alguns movimentos. Por que eu falo isso, tá? Porque eu converso com muita gente dentro do LinkedIn, tá? Às vezes, essa é uma prática que muita gente não tem. Então, muitas vezes, eu preciso conversar com pessoas que eu não consigo, mesmo no WhatsApp, quando eu tenho contato, quando eu chego no contato de uma pessoa. Mas, quando eu falo no LinkedIn, converso no LinkedIn, eu consigo ter conversas muito poderosas. Mas aí eu confesso que, assim, a nossa geração é uma geração que sabe conversar. Sim. A gente foi treinado para isso, a geração Z precisa treinar muito nesse sentido, porque é a geração do WhatsApp, né? Você não consegue nem entender direito. Eu tenho uma filha de 13 anos, agora eu já estou entendendo os códigos dela lá para conversar comigo, mas tive que aprender. Então, assim, essa questão da geração Z no LinkedIn é muito importante. E as empresas precisam se adaptar também para isso. Não, eu acho que até por você estar aqui, né? Para me ajudar. Não, eu acho que você me deu uma dica super valiosa. Eu vou, com certeza, a gente vai colocar em prática. Eu acho que tem que ter uma mistura muito forte das gerações, né? E aí, eu gostei do dado estatístico. Até fiquei pensando aqui 1 milhão de coisas. E é engraçado essa parte da comunicação. Por exemplo... até porque que eu não gosto de colocar pretensão. Eu acho que das minhas 10 últimas contratações, a conversa inicial não foi a final. Entendi. Por quê? Olha só, às vezes eu acho que eu quero um estagiário. Acontece isso direto comigo. Sim, e no fim você precisa de um analista, de um coordenador. Nessa conversa eu falo, nossa, essa Kalen é mais que uma estagiária. Sim. Cara, nos meus 10 últimas contratações aconteceu isso. Agora, se de certa forma eu for lá e cravar a posição, o salário, aonde que eu vou perder esses unicórnios que às vezes têm alguma coisa a agregar, né? Então, assim, obviamente que eu acho que tem que ter uma reflexão da minha parte de quem que eu quero atingir, mas o engraçado cara, assim, juro para você, as últimas 10 contratações, eu imaginava contratar literalmente um estagiário, eu falei, não, você é mais que estagiário. Sim. Porque a conversa... Mas por quê? Porque eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa e entender a pessoa, entender o momento dela, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. E também, do outro lado, da pessoa falou o seguinte, puxa, ele quer conversar comigo. Eu sei que ele tem uma vaga. Se vai ser essa vaga ou não vai ser, ok, né? Mas ela não está amarrando num ponto. Sim. Né? Eu já tive também situações... no nosso próprio time de marketing, eu estava fazendo uma série de entrevistas e eu estava praticamente indo para uma tendência, né? E até a pessoa que a gente contratou falou assim, olha, Carlos, eu não me encaixo nesse padrão. Eu tenho particularidades, por exemplo, na minha faculdade. E essa minha particularidade não me deixa concorrer à vaga, porque vai ter um dia que eu não vou conseguir. Um dia eu vou conseguir trabalhar o dia inteiro, outro dia eu não vou conseguir. E eu escolhi ela. Sim. Mas se eu tivesse travado a vaga, é isso, ponto, acabou, né? Não teria. Óbvio, eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade que eu tenho de, às vezes, ajustar a vaga, né? Óbvio, e eu concordo com você, ficou um pensamento de reflexão que, para aquelas vagas que não vão mudar, já é interessante a gente já destacar se é presencial, não é presencial, online, Sim. valor da vaga, e já está anotado aqui. É mais no sentido de você começar a prestar atenção no movimento da geração Z no LinkedIn. Eu tenho conversado com muita geração... Assim, a maior parte dos meus clientes ainda são geração X. São altos executivos, são CEOs, são conselheiros, já tem aí uma bagagem de mais de 30 anos no mercado. É um comportamento diferente, eles estão no estágio de maturidade, até para geração de conteúdo no LinkedIn de forma diferente. Eles têm conteúdo, né? Sim. Eles são thought leaders, que a gente chama, eles são formadores de opinião. Mas a geração Z é uma geração que a gente não pode ignorar, né? Sim. Tem muita oportunidade para eles e eles precisam também saber achar um meio termo aí dentro do LinkedIn, porque a gente está numa rede profissional. Claro. Eu não posso estar aqui, né, diante de você, de uma estrategista, e não perguntar coisas que eu acho que são mega importantes, né? Existe, né, na sua visão de especialista, uma diferença entre um
um perfil no LinkedIn arrumado, bonito, de um perfil estrategicamente posicionado? Existe essa diferença? Existe. Boa. O que hoje a maior parte das pessoas enxerga no seu perfil é o que antes o LinkedIn chamava de perfil campeão. Você lembra que o LinkedIn chamava de perfil campeão? Ele não chama mais. E hoje, o que é um perfil campeão? Hoje existe no seu perfil um botão que chama adicionar seção ao seu perfil. Sim. Quando você clica nesse adicionar botão, ele aparece 3 abas. Ele aparece uma aba de seções que o LinkedIn entende que são as principais. E essas principais, geralmente, são experiência, formação acadêmica, seu sobre, e aí aquele bloco inicial, que acaba sendo aquela imagem atrás da sua foto, que eu chamo de header, título, e por aí vai. Essas são as seções principais. O LinkedIn considera essas seções principais como o seu perfil campeão. Então, um perfil arrumadinho, vamos dizer assim, é aquele perfil campeão. É o básico do básico que você precisa ter dentro do LinkedIn. É o que a maioria das pessoas enxerga assim, deixa eu ver a informação mínima que eu preciso para um recrutador me encontrar se eu estou buscando uma recolocação. O que é um perfil estratégico? Um perfil que começa a trabalhar o seu posicionamento de forma estratégica. Primeiro que, assim, hoje o LinkedIn, quando a gente começa a trabalhar do ponto de vista do algoritmo, o LinkedIn, como qualquer rede social, ele tem um algoritmo por trás. O LinkedIn ele não tem só um algoritmo, tá? Ele tem uma série de algoritmos que trabalham por trás dele, e ainda mais, cada vez mais agora, crescendo com a inteligência artificial. E o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com esses algoritmos, eu preciso começar a entender que o meu perfil ele precisa ter palavras-chave, eu preciso ter insumos dentro desse meu perfil para que o algoritmo consiga me encontrar. Então, quando eu começo a olhar o perfil de uma forma mais estratégica, eu preciso começar a entender que eu tenho que preencher todas as seções. Mas, Karen, tem seções aqui que eu nem sabia que precisava preencher, ou, é realmente necessário? É. Por quê? Porque eu estou trabalhando palavras-chave. E dentro do LinkedIn, palavras-chave são competências. Então, quando você começa a olhar, pega hoje o seu perfil. Primeira coisa que você precisa entender, se ele precisa ser estratégico, primeiro, os seus objetivos, né, o seu objetivo de carreira, ele precisa estar alinhado ao seu perfil. Então, assim, a primeira coisa, quando eu começo a trabalhar o perfil de um alto executivo, eu nem abro o perfil dele e falo, vamos trabalhar essas sessões. Não, eu viro para ele e falo assim, qual é o seu objetivo no LinkedIn? E aí, eu dou meio que um tapa na cara, assim, porque eu falo assim, e não olha para o coleguinha do lado, tá? Não vem me trazer referência de outro perfil. Eu quero ser igual a esse alto executivo. A grama dele não é igual à sua. E assim, o contexto dele é diferente do seu. Ele pode ter a mesma posição que você, mas ele tem um objetivo diferente do seu. Eu não sei qual é o objetivo dele. Eu quero saber do seu. Qual é o seu objetivo no LinkedIn? Então, assim, as pessoas, elas têm objetivos diferentes dentro do LinkedIn. Você pode estar no LinkedIn, tem gente que senta para mim e fala assim, Karen, eu estou aqui no LinkedIn para buscar uma oportunidade no mercado. Karen, eu estou no LinkedIn para buscar uma oportunidade de negócios para minha empresa. Karen, eu estou no LinkedIn porque estou buscando investidores. Não, eu estou no LinkedIn porque eu quero me posicionar, eu quero construir autoridade, porque eu já sou uma referência. Eu quero que as pessoas me vejam como referência em supply chain. Então, assim, cada pessoa tem um objetivo diferente. Então, a primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu objetivo no LinkedIn? Por que você está no LinkedIn? E você vai ter que fazer escolhas dentro do LinkedIn. Porque, senão, você vai para o LinkedIn falando que você é multicarreira e aí você confunde as pessoas. As pessoas vão entrar no seu perfil e falar assim, Carlos, nossa, animal o seu perfil. Mas você faz o quê? Então, assim, eu trabalho com altos executivos que eu olho assim, o perfil e você fala assim, nossa, olha o cara, olha a carreira dele. E aí, no fim, você lê, você fala assim, tá, mas eu não entendi. Aonde você quer chegar com isso aqui? Ou você só quer se autopromover? Né? Porque tá cheio de pessoas assim, até brinco, né? As pessoas falam, LinkedIn Disney. Né? As pessoas falam, LinkedIn Disney. Eu já começo falando, LinkedIn Disney, talvez para você. Porque eu sei trabalhar a minha audiência. Quando eu entro no LinkedIn, não é LinkedIn Disney, não. É a minha ferramenta de trabalho. Eu gero negócios dentro do LinkedIn. Então, quando você começa a olhar o seu perfil de forma estratégica, cada sessão tem um objetivo. Se o meu objetivo é construir autoridade dentro do LinkedIn, como tem que ser o meu header? O meu header tem que ser uma imagem que não fala nada com nada? Ou meu header pode ser um cartão de visitas? Ou no meu header eu preciso colocar, sei lá, o meu posicionamento. Eu preciso colocar a minha posição. Ou eu preciso colocar quem é a pessoa com quem eu preciso falar. Não sei se vocês já sabem, mas assim, o LinkedIn ele trabalha com planos, né? Você tem o Premium Career, você tem o Premium Business e você tem a sua versão gratuita.
cada vez mais, e cada ano que passa, o LinkedIn ele está valorizando e com razão, né? Você está pagando, você quer ser mais valorizado, você tem muito mais funcionalidades. Então, hoje, por exemplo, quando você tem uma assinatura do Premium Business, você consegue trabalhar o seu header como se fosse um carrossel. Sim. Já viu alguns perfis Sim, assim? sim. Então, ou seja, você consegue trabalhar todo o seu posicionamento num carrossel. Imagina, lembra que as pessoas são visuais, sinestésicas Sim. ou auditivas. Tem muita gente visual no LinkedIn. Então, você começa trabalhando um header de forma estratégica, é você olhar para o seu header e falar assim, o que eu quero transmitir para o meu público-alvo? O que eu preciso comunicar aqui? O meu título. No meu título, o que eu preciso ter aqui para que as pessoas enxerguem o meu header, olhem para a minha foto, porque minha foto também, ela comunica uma linguagem não verbal. O que eu comunico na minha foto? Eu quero transmitir autoridade, eu quero transmitir credibilidade, confiança. A minha foto transmite isso. Eu vejo várias fotos de altos executivos com uma foto de 1900 e bolinha. Sim. Sabe assim, gente, pelo menos atualiza. Aliás, isso é uma das características do algoritmo, né? Você precisa atualizar sua foto, seu header a cada 4 meses. E as pessoas não fazem isso. Então, assim, o algoritmo precisa entender que o seu perfil está ativo. E quanto mais você começa a olhar o seu perfil e fala, poxa, deixa eu mudar esse título, deixa eu fazer um teste, deixa eu entrar em contato com o meu perfil de cliente ideal e pedir para ele olhar no meu perfil, olha lá no meu perfil, você está entendendo o que eu faço? Olha lá, lê o meu sobre. Eu estou transmitindo aquilo que realmente eu gostaria de transmitir para você? Eu estou me vendendo? Você está entendendo o que eu faço? Olha lá nas minhas sessões de experiência. Tudo bem, nas empresas anteriores eu vou falar de realizações, de conquistas. Mas e na empresa que eu estou hoje? O que eu estou vendendo lá? Ou simplesmente só estou falando o que eu faço na empresa? Você entendeu? Sim, então, assim, quando você começa a olhar o seu perfil de forma estratégica, você começa a olhar cada uma das sessões e começa a entender assim, bom, peraí. E aí, às vezes, eu tenho altos executivos que viram para mim, Carlos, e falam assim, mas precisa preencher aquela experiência que eu tive em 1988, quando eu era um auditor. Ninguém vai ler. Aí eu falei, ok, mas o algoritmo vai. Vai. Porque lá eu estou colocando palavras-chave que são importantes para você hoje, para o seu objetivo hoje. Então, assim, é um trabalho muito cirúrgico quando eu faço uma mentoria individual e olho especificamente cada uma das sessões. Mas, se você começar a olhar e entender que o seu perfil arrumado hoje é um perfil campeão, ele hoje não atende mais, se você continuar seguindo dessa forma, você vai ser simplesmente ignorado pelo algoritmo e começar a entender que o seu perfil, de forma estratégica, olhando seus objetivos, aonde você quer chegar, com quem que você quer falar, isso muda o jogo. Muda. E eu vejo assim, né, que até para você estar extremamente ativo no próprio LinkedIn, existe a necessidade de você intencionalmente, né, porque eu acho que é o correto, de você se posicionar, né, de estar ali ativo, né. Para aquele profissional, aquela pessoa que, de certa forma, entende que ela não tem conteúdo, que ela não teria nada a agregar, o que você traz, assim, por exemplo, de mentoria, de visão estratégica em relação a esse comportamento versus isso que você está vendo da própria ferramenta? Então, vou trazer alguns exemplos de alguns mentorados que acho que vai facilitar essa explicação. Eu tenho alguns mentorados, eu já neguei muito trabalho de mentoria de LinkedIn com altos executivos que, numa primeira conversa, Carlos, eu perguntei assim para ele, qual que é o seu objetivo no LinkedIn? Tá, me conta um pouquinho mais sobre o que você quer, qual que é o seu para-brisa, né? Onde você quer chegar? Quem é você hoje e onde você quer chegar? E aí, assim, nessa conversa, que parece uma pergunta simples, tá? Eu já virei para alguns executivos e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você começar a fazer esse trabalho comigo, você vai jogar seu dinheiro no lixo. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Vamos fazer um trabalho de assessment, vai procurar né, eu te indico aqui um profissional super respeitado aqui que eu conheço para trabalhar personal branding, para trabalhar a sua marca pessoal, para você começar a entender aí quais são os seus valores, quais são as suas fortalezas. Você precisa de um trabalho de assessment, de autoconhecimento. Por quê? Porque, assim, eu começar a trabalhar uma pessoa dentro do LinkedIn sem ela saber o que ela quer, ou para onde, né, quem ela é hoje, para onde ela quer chegar, vai dar, assim, a pessoa no meio do caminho vai travar. E eu já tive essa experiência de começar e depois eu começar a questionar, bom, mas e aqui nessa experiência? Mas e aqui? O que a gente vai colocar aqui no sobre? Ah, não sei. Ah, estou perdido. Então, primeira coisa, para você começar a gerar um conteúdo, entender assim, por onde eu começo? Por onde eu posso começar aqui no LinkedIn?
Primeiro, você precisa se conhecer muito bem. Autoconhecimento é muito importante. E, assim, talvez você não precise falar com um profissional. Mas se você, pelo menos, buscar algumas ferramentas para poder entender quais são os seus diferenciais, né? Como você se destaca, como você se apresenta para as pessoas que você acha que isso acaba sendo diferencial perante os seus concorrentes, isso já ajuda. E aí, a partir do momento que você passa por esse processo de autoconhecimento, uma coisa que eu sempre falo com meus mentorados, eu falo assim, olha, todo mundo tem uma história para contar. Porque você tem uma trajetória. Quando a gente fala de marca pessoal, Carlos, a gente está falando de uma reputação. Essa reputação, sabe quando a gente cria? Quando a gente nasce. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem uma história para contar. Se eu sentasse aqui e você falasse, me conta sobre a sua vida, sobre, né, por que você chegou na sua empresa, ou como é que foi a sua trajetória. Você vai trazer elementos de marca pessoal, você vai trazer elementos de mercado, você vai falar dos mercados que você passou, seus setores de atuação, e você vai falar da sua empresa. Isso já é um baita conteúdo para o LinkedIn. Só que as pessoas, elas travam, porque primeiro que assim, elas acham que no LinkedIn você tem que ser um creator, sabe assim? Eu tenho que ser um jornalista creator para escrever um post. E hoje, muitas vezes, o que o LinkedIn quer é conexão autêntica. Sim. Quantas vezes você já não viu um post que você falou assim, nem a pau que essa pessoa escreveu? Sim. Não foi ela. Muito. Foi o ChatGPT. Hoje, a cada 10 posts que eu vejo, eu já sei exatamente, eu já identifico até os gatilhos. Sim. Super especial. Sim. É palavra de chat. Incrível. Sim, É muito engraçado, porque eu usava muito essa palavra. Eu deixei de usar. Porque eu falei, gente, as pessoas vão começar a achar que o meu post é de ChatGPT. Eu até quando a gente estava conversando até com o nosso próprio time de marketing, até a gente também identificou isso, que foi até quando a gente... Foi uma das razões da gente criar o próprio Pra Frente Cast. Porque eu vi que há um tempo atrás, você tinha muita postagem estática. Sim. Né? E às vezes eu conversava com a pessoa assim, cara, eu via que tinha um conteúdo legal. Só que eu conversava com ela em alguma feira, eu falava, ué, cadê aquele conteúdo? Sumiu? Essa pessoa não é aquele conteúdo. E aí foi quando a gente falou assim, cara, a gente tem que se posicionar mais a imagem mesmo. Porque aí não tem muito o que você consegue ver, né? Você consegue ouvir, né? Então, assim, a coisa já fica um pouco diferente. E aí a gente já começa também a fazer uma separação, porque a maioria não quer essa exposição do ponto de vista de literalmente dar as caras, né? Quer fazer um post estático sem colocar muita coisa e receber 1 milhão de curtidas, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, é aquilo que você falou, há uma necessidade de mudança e ajuste, às vezes, do próprio comportamento, né? Até avaliando se quer ou não quer fazer isso, né? Não, e a pessoa ela tem que ser autêntica. Sim. Então, muitas vezes, assim, eu tenho clientes que são altos executivos, ocupam posições de diretoria dentro das empresas. Eles vêm para mim e falam assim, Kalen, eu não quero fazer vídeo, eu não quero ficar gerando... Assim, eu sou muito low profile. Sim. E aí eu viro para essas pessoas e falo assim, eu vou respeitar isso em você. Mas, aos pouquinhos, você vai ver que gerar conteúdo no LinkedIn não é um bicho de 7 cabeças. Não. Então, assim, ok, você não quer fazer um vídeo? Não tem problema. Vamos escrever um texto? Ou, melhor ainda, não precisa escrever, porque você não tem tempo, né? Então, vamos comentar as postagens? Escolhe aí pessoas que você sabe que são estratégicas para o seu objetivo no LinkedIn. Não vai interagir com uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio que você fala. Por quê? Porque o algoritmo vai entender assim, nossa, o Carlos agora só quer saber disso. Sim. E aí, o algoritmo ele só vai te entregar esse tipo de conteúdo. Então, você precisa tomar cuidado e escolher muito bem quem são as pessoas que você vai começar a comentar. E quando você comentar, eu falo assim para eles, olha, não quer postar, não tem problema. Mas quando comenta, não comenta com parabéns, muito bom, adorei. Sucesso. Amei, sucesso. O algoritmo, ele não está nem aí. Ele nem considera, quando você escreve uma palavra, 2, que isso é conteúdo. O algoritmo simplesmente te ignora. Então, assim, você perdeu seu tempo, você até leu, perdeu seu tempo, foi lá e fez um comentário, mas isso não trouxe nenhum benefício para você. Quando você comenta de 3 a 5 linhas dentro de um post, muitas vezes, o algoritmo ele enxerga aquilo muito mais como um conteúdo do que se você estivesse postando. Boa. Principalmente o que você comentar gerar engajamento de outras pessoas. Porque aí uma pessoa vai puxando outra, Sim. uma conversa vai puxando outra. E aí o algoritmo pira, Carlos. Porque ele fala assim, vamos entregar mais para essas pessoas que estão conversando dentro do comentário de um post. Então, assim, foi feita uma pesquisa, Carlos, aí empresas estavam gerando negócios, tá? Foi feita uma pesquisa e eles queriam fazer um teste assim, o que vale mais, postar ou só comentar?
E aí eles fizeram 2 grupos, um grupo controle, fizeram 2 grupos, um grupo só ficou postando todo dia, e o outro ficou comentando todo dia. E esses que comentaram todo dia, eles tiveram mais, o algoritmo trouxe muito mais alcance e engajamento do que aquele que só postou. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do que você posta, do conteúdo que você posta, ele não pode ser, talvez ele não seja relevante. Sim. Ou ele passe batido, ou flopa, né? Do jeito que a gente fala lá nas outras redes. Então, você precisa comentar. Então, um alto executivo que fala, cara, eu não quero gerar conteúdo, tudo bem. Vamos começar comentando, mas aí eu deixo uma dica aqui, não compartilha, porque o algoritmo mudou esse ano. Se você simplesmente pegar um post, compartilhar, porque tem uma funcionalidade que chama compartilhe com as suas ideias. Mesmo se você compartilhar com as suas ideias, o algoritmo não está te entregando mais. Então, assim, é muito melhor, muitas vezes, você pegar um post de alguém, criar do zero no seu, dar crédito para aquela pessoa, mas o algoritmo ele vai entender que você está gerando aquele conteúdo do zero. Boa. E ele vai te entregar mais. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Conversar com você é maravilhoso, porque o tempo passa, viu? Passou super rápido, né? Existe ali alguma ação, sessão, informação, alguma situação que não pode faltar ali no perfil ali do LinkedIn? Então, o que não pode faltar? As sessões que o algoritmo busca. Então, assim, e aí vamos unir o que o algoritmo busca, o que é estratégico para você, se você está buscando posicionamento, está buscando visibilidade, enfim. Header. Primeiro que, assim, se você não tiver header, hoje, as pessoas que eu entro no perfil de pessoas que não têm o header é aquela imagem atrás da foto. Eu já acho que é perfil fake. Não sei se você já reparou, Sim. mas está aparecendo um monte de perfis fakes dentro do LinkedIn. O LinkedIn, por ano, ele está tirando mais de 10 milhões de perfil. Ele está removendo mais de 10 milhões de perfil. E ainda, se você começar a encontrar esse tipo de perfil, é legal você denunciar, porque você ajuda nesse sentido. Até mesmo porque, depois que você descobrir, até você tem perfil fake. Sim. Hoje as pessoas estão criando, né, hackers estão entrando e estão criando perfis fakes. Então, o header ele é importante. E se você muda ele a cada 4 meses, melhor ainda, porque ele está sendo estratégico para você. O header é importante, a sua foto é importante. A sua foto também você precisa trocar a cada 4 meses. Então, é pelo menos o ideal. Ou, né? E acho que é importante até para você começar a trabalhar. E querendo ou não, assim, hoje existe um movimento de pessoas que eu chamo de LinkedIners silenciosos. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. Eu vejo isso porque, assim, às vezes eu vou em feiras, às vezes as pessoas falam, nossa, adorei a sua foto do perfil. As pessoas vêm. Elas veem o que está acontecendo, mas elas não comentam, não engajam. Normal, faz parte. É um mundo silencioso que existe, mas as pessoas estão vendo as coisas acontecendo. Então, o header é importante, a foto é importante, o título é importante, principalmente na primeira linha, porque o algoritmo ele vai buscar o que está lá na primeira linha, principalmente se tiver palavras-chave. Então, isso é importante. Então, você precisa se posicionar muito bem. A sua primeira linha precisa dizer exatamente o que você é, ou pelo menos assim, as pessoas não precisam ter dúvidas de quem é você, porque quando você comenta, presta atenção quando você publica o seu comentário, a sua primeira linha ela ainda não aparece inteira. Então, as pessoas muitas vezes acabam conhecendo você através do comentário de outra pessoa, no post de outra pessoa. Sim. Então, isso é importante. O sobre também é uma seção muito importante. A maioria das pessoas ainda utiliza o sobre, pegando aquela antiga carta de apresentação do currículo, jogando lá. Profissional com mais de 15 anos de experiência, sabe assim? Sim. Então, assim, o sobre é uma seção de 2.600 caracteres. Só que o algoritmo ele só busca 2.000. Então, assim, é uma seção de 5 parágrafos. E aquele sobre precisa contar sobre você. É a única seção que as pessoas vão descobrir quem é o Carlos fora do LinkedIn. Sim. Então, é um espaço para você falar da sua marca pessoal também. Aí eu estou trazendo estratégia, porque eu estou falando da marca pessoal. Então, se você é corredor e isso, de alguma forma, acaba impactando e traz benefícios para o seu mundo corporativo, por que não você colocar isso lá no sobre? Né? Ontem estava falando com uma mentorada e aí eu falei... Eu estava tentando, né, extrair um pouco mais do sobre dela, porque só estava muito profissional, né? E eu falei, não é possível, né? Você tem vida fora do trabalho, Sim. fala para mim. E ela falou, eu sou beer sommelier. E eu falei, que animal! Vamos colocar. Aí eu falei, aliás, dá para colocar isso na sua sessão experiência. Ela falou, mas como assim? Eu falei, a sua sessão experiência não é sessão experiência profissional. Você pode colocar lá. Você é beer sommelier, você tem um certificado, você fez um curso. Vamos colocar depois na formação acadêmica? Que instituição é essa? Instituto da Cerveja? Vamos colocar na seção de organizações? Sim. Sabe assim, vamos começar a trazer a sua marca pessoal também para o seu perfil?
Então, a sessão de experiência, a sessão do sobre, eu falo disso, eu trago a marca pessoal, mas o mais importante dessa sessão, as pessoas elas não querem ficar entrando no seu sobre para ler um resumo da sua sessão de experiência. Se elas quisessem ver, elas vão lá, na sessão de experiência. Elas querem saber o que você está fazendo agora. É lá que você fala. É lá que você fala quem você é, o que você faz, como você faz o que você faz e para quem que você faz. Sabe aquele conceito do Simon Sinek, do Golden Circle? Sim. É aquele conceito. Você traz para dentro do seu sobre. A outra sessão importante é a experiência. Experiência é uma sessão que muitos recrutadores olham e eles não querem saber das suas responsabilidades. Eles querem saber das suas realizações. É isso que conta muito na sessão da sessão experiência. Principalmente se você tiver ali uma boa visualização. O que é uma boa visualização? Você usar bullets. E a sessão de formação acadêmica. Essas são as principais. Existem outras sessões adicionais e que são recomendadas também? Existem. E é legal explorar. Então, existe uma sessão de formação de trabalho voluntário, existe uma sessão de projetos. Então, muitas vezes você tem um projeto específico dentro de uma empresa, na sessão de experiência você não tem espaço para isso, você consegue extrair de lá e dar muito mais ênfase para aquele projeto. Você tem uma sessão de reconhecimentos e prêmios. Então, muitas vezes você passou por sua trajetória, recebeu um reconhecimento. Ontem, essa minha mentorada falou assim, ela tinha 25 anos dentro da empresa. Eu falei assim, você não recebeu nenhum tipo de reconhecimento e prêmio? Ela, não. Poxa, você está há 25 anos e não te deram nem um certificado que você está há 25 anos. E eu sei porque eu já trabalhei lá. E ela falou, é verdade, eles dão um reconhecimento quando você faz 10 anos de casa, 15 anos de casa e 20 anos de casa. Pois é, você não tem um certificado? Tenho. Você não tem uma foto com aquele certificado, toda orgulhosa, com um sorrisão? Tenho. Então, é isso que a gente vai colocar nessa sessão. Porque a gente vai mostrar que, assim, olha aí a consistência que essa mulher tem. 20 anos no varejo, 20 anos numa empresa. Né? Isso não é... Eu brinco assim, você não é pouca porcaria, não, hein? Entendeu? Então, assim, vamos trazer isso. Então, assim, quando eu falo de você trabalhar muito bem esse seu perfil, Carlos, é você resgatar a sua autoestima. Sim. Sabe assim? Que aí você começa a resgatar um histórico que é muito precioso, muito valioso para você. E aí isso muda tudo, muda o jogo, muda a postura, a forma como você se apresenta nas empresas. Porque você começa a levantar toda uma história e fala assim, pô, peraí, olha quantas coisas eu já fiz, olha quantas coisas eu já entreguei, quantos resultados eu trouxe para as empresas. Então, essas são sessões que são importantes e que a maioria das pessoas não presta atenção nisso, Carlos. Eles simplesmente colocam lá o título da posição que está hoje, o nome da empresa e o período só. Ouviu, né, pessoal? Dicas valiosíssimas dessa minha amiga. Minha amiga, infelizmente o nosso tempo voa. A conversa com você flui muito bem. Eu estou aqui pensando um monte de coisa. Vou fazer já algumas mudanças no meu próprio perfil. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade da conversa. Quero deixar aqui para você o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Mas muito obrigado mesmo por você estar aqui, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Carlos, pela oportunidade. E eu quero assim, deixar um recado final, né, para que as pessoas cada vez mais enxerguem o LinkedIn como uma oportunidade, não só para buscar uma recolocação ou para autopromoção ou o LinkedIn que todo mundo fala. Né? Acho que o LinkedIn te dá uma oportunidade fantástica de você, falar do seu mercado, falar da sua área de atuação. E tem muita oportunidade, mas você precisa aprender essa dinâmica que existe dentro do LinkedIn. Sim, fantástico mesmo. Pessoal, episódio incrível, não perca, deixe seus comentários, curta, encaminhe. Gente, assim, algo fantástico. Acho que hoje o LinkedIn é uma das principais ferramentas que a gente utiliza, vale a pena, tá? Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.